E aí, quando eu me casei, a violência que era dele passou a ser também da família dele. Era uma família, como eu disse, muito religiosa, e eu nunca fui. E aí eu comecei a ser chamada de criatura, é um termo que eles usam, né? Quem é religioso é filho do Criador, quem não é criatura. Então eu era a pessoa desgarrada, que não tinha dom de fé, e eu fui me sentindo cada vez menor. E a minha mãe, ela me criou para ser uma menina, para ser uma mulher. Era uma fala dela. Você será dona da casa, nunca dona de casa. Então eu não sabia muito bem cozinhar, eu não sabia fazer faxina muito bem. Não foi como eu disse, a minha mãe focou muito nos meus estudos. E isso era motivo de muita chacota na família dele, que eu era uma mulher que não sabia meu lugar, que eu era uma mulher que não sabia cuidar da casa, que eu era uma mulher que não sabia cozinhar, que não sabia lavar roupa. E ele, de fato, não me cobrava demais, mas a família cobrava. Ele me cobrava mais essa atenção exclusiva. Ele me cobrava muito essa atenção exclusiva. E eu tentei mais uma vez caber. Aprendi a cozinhar, larguei minha carreira por um tempo. E aí eu era controlada, inclusive financeiramente. É, me tornei uma dona de casa, tudo que a minha mãe não queria. E tudo que nem eu queria. Eu acho que lar é um lugar importante e isso ganhou um significado para mim depois, mas não com essa ideia do você abdica da sua vida para cuidar do lar. Mas foi o que aconteceu no começo, logo que eu me casei, eu me fiz caber nesse ideário de mulher que me estava sendo colocado, de uma mulher que cuidava da casa, que acordava cedo, lavava roupas, café da manhã na cama, café da manhã na mesa, almoço, jantar. E isso acabou deixando os ânimos dele mais calmos, sabe, durante um tempo, até que eu comecei a ganhar muito peso. E aí eu lembro um dia que ele novamente foi extremamente violento comigo, e aí dessa vez foi com palavras, porque ele tinha comentado que eu precisava começar a fazer exercício físico porque eu estava muito diferente de quando ele tinha me conhecido. Mas eu já estava, sei lá, com 24 anos, 25 anos. E eu, ele tinha perguntado se eu tinha ido à academia, e eu fiquei com vergonha de dizer que não, porque eu acordava muito mais cedo que ele acordava mais tarde, eu cuidava, e eu fiquei com vergonha de dizer para ele que eu não tinha ido. E eu falei, não, eu fui. E ele descobriu que não, e aí ele começou a gritar muito comigo, que eu, né, tinha mudado demais, que eu não era mais bonita como era, como se peso tivesse a ver com beleza, sabe? E eu olhava aquilo e falava, gente, não, o que eu tô fazendo aqui? E eu lembro que para mim foi meio que uma gota d'água no sentido de começar a notar o que estava acontecendo. E aí eu me senti muito mal, e fui procurar terapia. Quando eu procurei a terapia, ele passou a odiar minha terapeuta. Falava que ela era uma mulher que queria destruir o casamento dele. Porque eu comecei a não tolerar mais as pequenas violências do dia a dia, a violência do ele acordar super tarde e perguntar: você não fez almoço ainda? Porque ele acordava no horário do almoço. Você não foi à academia hoje de manhã? Coisas que pareciam naturais, com uma cobrança, né, de afeto, que não são. A gente naturaliza coisas que não são naturais. E eu, eu comecei a dialogar muito mais com ele.
tentar dialogar, né? Tentar encontrar esse espaço. E eu comecei a pedir para ele fazer terapia. No começo ele foi muito resistente, falou que não. Durante anos ele falou que não. Mas eu me mantive muito firme na minha terapia. E eu tinha terminado a minha graduação, terminei com 22, com 24 eu terminei minha pós-graduação, que foi nesse período que eu comecei a terapia, e aí eu comecei a minha carreira como professora docente, e isso me salvou. Porque eu comecei a ganhar independência financeira. Porque enquanto eu não tive independência financeira, enquanto eu dependi financeiramente, foi muito perigoso, muito vulnerável se pôr nesse papel de dependente financeiramente. A violência não parou, ela foi piorando. Ele começou a dizer que eu deveria deixar o trabalho, porque eu passava muito tempo fora e a casa não estava sendo mais cuidada. Ele dizia que a minha terapeuta estava querendo destruir o casamento dele. Só que eu me mantive firme nesse momento. Os embates em casa eram semanais. E aí um dia eu não vou me lembrar exatamente o que foi que aconteceu. Eu acho que eu precisava ir no dia seguinte, que era um sábado, também trabalhar numa faculdade que eu dava aula. E essa necessidade de trabalhar no sábado gerou nele um desconforto gigantesco. E a casa que a gente morava tinha 2 pavimentos. Ele estava no pavimento de cima e eu no quarto, ele no corredor, ambos no segundo pavimento. E ele veio pra cima de mim com muita violência. E eu falei, putz, vou apanhar de novo. Eu vou apanhar de novo. Aí ele me pegou pelo braço, ele nunca chegou a dar soco ou bater de tapa, ele me apertava muito, ele me chacoalhava, isso. Ele me pegou, me chacoalhou, você tem que ficar em casa, né? E eu reagi. É até uma piada, porque eu dei uma de Nazaré e empurrei ele da escada. Eu sei que isso não é engraçado, mas foi a maneira que eu encontrei de tirar ele dessa violência. Eu empurrei ele da escada. E aí eu virei a vilã. E eu penso, né, como a gente confunde a ação do opressor com a reação do oprimido. Eu estava só me defendendo. Deveria ser fisicamente? Talvez não, mas ele era um homem de 1,90, eu uma mulher de 1,75, ele era fisicamente mais forte, ele é fisicamente mais forte que eu. E eu não queria apanhar, gente, eu era esposa, né? Ninguém merece apanhar. Eu empurrei ele da escada, ele se levantou, aos berros disse que eu era uma pessoa violenta, que eu era uma mulher descontrolada. Eu deixei ele falar, a gente foi dormir, eu não continuei a conversa, mas eu me sentia culpada. Ele conseguiu me fazer me sentir culpada por ter reagido. Só que essas brigas dessas explosões físicas, elas tinham uns intervalos grandes de acontecer. E eu acho que talvez se elas tivessem sido mais intensas, eu tinha me separado mais rápido, sabe? Porque eu achava que ele tinha mudado. E aí ele começou a fazer terapia, e aí ele falava pra mim assim, meu terapeuta falou que eu preciso terminar com você. E eu ficava desesperada. Porque eu falava, como vai terminar?
né? A gente tá chegando em algum lugar, você tá fazendo terapia, agora que vai dar tudo certo, aquela ideia Disney de que você consegue mudar o homem pelo amor, né? A cultura pop, ela de fato, ela contamina demais o nosso ideário de relacionamento, principalmente essa ideia romântica de que as mulheres mudam os homens. E eu, poxa, não, como que ele fala isso pra você? Que terapeuta, minha terapeuta, eu conto pra ela que eu apanho de você e ela nunca falou pra eu terminar com você. Como é que o seu terapeuta fala isso? Eu nem sei se ele falava, eu acho que era uma manipulação. E mas eu trabalho, e aí eu continuei trabalhando, né, continuei focando na minha carreira. Só que eu consegui perder peso, não que fosse uma coisa importante, mas consegui perder peso. Aí começou de novo o Love Bomb, porque eu tava linda, né? Olha só como você consegue. Só que eu tava diferente. Não por causa do peso, por causa da carreira. Uma coisa que eu acho que é muito importante focar. Foi a carreira, foi ter propósito como profissional. E me fez muito bem. Não tinha nada a ver com o meu aspecto físico. Eu me senti importante sendo professora universitária. Eu me sentia ouvida, eu me sentia vista. E todo e qualquer, é, todo e qualquer orgulho que eu tinha dele foi sumindo. Foi sumindo. E eu vivi o luto do casamento dentro do casamento. Ele acabou antes do divórcio, pra mim. O que pra mim foi muito bom. Não sei se toda mulher consegue fazer isso, porque tem algumas que estão em situação de risco de vida. Risco de vida? É risco de vida, né? Em risco de vida de verdade. Mas eu tive esse privilégio de estar dentro do relacionamento e conseguir viver esse luto dentro do relacionamento. De olhar pra ele quando ele tinha as explosões e me preservar, não porque ele merecia paz, mas porque eu sabia que não ia chegar a lugar nenhum. Então ele tinha as explosões dele, eu falava assim, tá bem. E conversava com a minha terapeuta, conversava com alguns amigos que eu estava reconquistando, que eu não estava mais tão isolada.